Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César, com essa energia empreendedora e com uma frequência de muita vitória. Nós estamos aqui para falar de uma ativação, de uma mentalidade disruptiva que faz toda a diferença nas nossas vidas. Nosso modo de pensar, de agir, de transformar e de transbordar na vida das pessoas. Hoje recebemos com muita alegria Thaís Galassi, mentora energética. Que prazer recebê-la aqui no Brasil que faz. Obrigada, estou muito feliz pelo convite. Eu que agradeço. Nós vamos abordar sobre a ativação de uma mentalidade e de uma frequência que possa lhe proporcionar um avanço e uma transformação no seu modo de vida. Thaís, tenho que confessar, para mim é um tema um pouco novo, um tema que que é um grande prazer em receber uma mentora de ativação aqui no programa. Mas eu tenho ouvido e testemunhado muitas pessoas que já fizeram essa ativação e tiveram grandes resultados na vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, para mim, para você, um pouco mais desse processo de ativação que tem dado tanto resultado. Então, a Kundalini é a nossa energia cósmica mais poderosa, que todos nós possuímos. Se a vida, a Kundalini. Só que essa energia, ela vai perdendo a potência, ela vai adormecendo. Porque desde que a gente nasce até hoje, é como se a gente fosse uma folha em branco. Nós somos recheados de crenças, de medos, bloqueios, traumas, abusos, bullying. Tudo isso fica registrado no nosso campo. E quando a gente faz ativação, ao ativar essa energia, a gente vai desbloqueando todos esses, a cada ativação vai libertando algum trauma, algum medo, coisas que estão registradas lá desde a barriga da mãe. Emoções mal resolvidas. Eu acho que você deve ter. Eu também tenho. Eu ainda tenho tantas emoções mal resolvidas, fraturas emocionais que geram bloqueios, que geram uma mentalidade ou crenças limitantes. São eliminadas com o processo de ativação? Sim, a gente fala que a cada ativação é colocando luz nas sombras, a gente coloca a luz naquilo que a gente está repetindo, ou um padrão ancestral de pai e mãe, que é uma crença limitante, ou alguma crença que você captou em algum momento da sua vida, então você começa a perceber isso e muda naturalmente. É muito forte. Thaís, quando repetição de padrão é uma coisa tão estratégica em todos os lugares da vida, padrão profissional, comportamento, empreendedorismo, uma série de coisas. Essa repetição de padrão e também sai da nossa parte biológica, né? Isso é muito normal, nós repetimos padrões, sobretudo dos nossos pais. Alguns padrões são altamente favoráveis, positivos, mas tem uns que não são tão bons. Como que a gente aborda isso na ativação? Primeiro, a primeira coisa que a ativação vai trazer é uma percepção do inconsciente. Normalmente as pessoas não percebem que tem essa crença limitante. Elas estão repetindo um padrão aí de ter um relacionamento abusivo, porque a mãe tinha, a avó tinha, ou ela não tem prosperidade e o pai também não tinha prosperidade, o avô também não, e ela não percebe. A cada ativação você vai tendo consciência e rejeitando esse programa. Opa, isso não faz sentido para mim. E aí a pessoa começa a agir de uma forma diferente. Então é muito forte. Quando você ativa esse poder, você começa a agir diferente. Você age não rejeitando, você honra esses padrões, porque nós carregamos coisas incríveis e positivas, né, dos nossos ancestrais, mas você decide fazer diferente, agradecer e fazer de uma forma diferente. E você começa a mudar o seu padrão. Na minha trajetória da vida, e eu acho que na sua também, a gente toma tanto tropeços,
tantos desafios, tantos percalços ao longo da vida, alguns deles vão criando uma resiliência muito forte, vão nos forjando para o processo, vão nos dando aquela sustância necessária. Mas outros, por sua vez, nos machucam. Sim, e isso fica registrado. Isso fica é aí que eu queria chegar, Thaís. Como que a gente vai, trabalhar esses registros que não contribuem? Então, trazendo a consciência nas ativações ou em algum processo energético, eu sempre falo para as pessoas, lógico que eu vou defender a ativação da Kundalini, que é o processo mais forte energético, mas eu acredito que as pessoas têm que fazer um trabalho mental e emocional e energético, porque somos energia. E quando você trabalha na parte energética, você vai trabalhar toda essa questão das emoções. Porque aquilo que aconteceu, que te gerou aquela emoção, ficou registrado no seu campo. E quando você faz esse trabalho energético, é como se você limpasse. Os seus chakras, seus centros energéticos voltam a vibrar e isso se reverbera. Você para de ter esses pensamentos de medo, de culpa, de tristeza. Esses bloqueios eles são constantes na nossa vida empreendedora. Até ao modo para ultrapassá-los, para superá-los, essa seria a palavra-chave, superação de bloqueios. No mundo empreendedor, no mundo corporativo, no mundo de negócios, alguns bloqueios nos travam e nos fazem parar, literalmente paramos. Isso com ativação também nos molda um novo comportamento de ação? E isso reverbera na empresa toda, porque eu atendo diversos empresários que já conquistaram poder financeiro, mas a sensação de vazio está lá dentro. E isso é com muita gente. E aí, quando a gente faz a ativação, a pessoa consegue perceber que, na verdade, ela estava buscando fora algo que estava dentro dela, porque na ativação, ela também te conecta cada vez que passa com seu Deus, com aquilo que você acredita. Então, é uma sensação, um sentimento de paz, de propósito, de eu sei por que eu estou aqui, te conecta com a sua missão. Então, é muito além. E lembra um pouco de gratidão. Sim, desperta demais. Demais a gratidão. E sem gratidão, a gente não percebe nem a vida. Eu vejo assim que a gratidão de poder viver uma história nova de manhã, de pegar acordar de manhãzinho e falar, poxa, hoje eu tenho a chance de escrever, de pegar uma folha em branco e um lápis e escrever toda a minha trajetória da forma que me condiz, da forma que vai impactar a vida das pessoas. E um empreendedor, e um pai de família, uma mãe de família, uma mentora tão especial como você, não perde essa chance, não é verdade? Bom, eu acho que é um exercício tão simplesinho, mas tão forte. 3 coisas do dia que você pode agradecer. Chega em casa, pergunta para os seus filhos. Uma coisa ruim e 2 boas do dia. Então, a gente, com as 2 boas, a gente vai cancelar aquela negativa. E os filhos sempre vão lembrar, todo mundo tende a lembrar da coisa ruim, mas depois você fala de 2 coisas boas. E as crianças adoram. Isso é um exercício legal para fazer com o marido, com a esposa. Hoje eu vou falar já, né? Para chegar aqui hoje de manhã já foi uma correria gigantesca. Então a correria ela é natural, estressa, mas a chance de poder estar fazendo o programa, quase 5 anos fazendo esse programa é surreal. E de lhe entrevistar, 2 coisas boas. Por quê? Porque a gente foca no que não tem e deixa de perceber a riqueza do que temos. Exato. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é o Ho'oponopono, você já deve ter ouvido falar, são 4 frases que a gente repete, que é sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Sinto muito, Me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Então você está passando por um desafio. Eu não uso a palavra problema, eu falo desafio sempre. Aí você está passando por um desafio ou uma situação desafiante. Você repete essas 4 frases ao longo do dia. Você vai perceber que você vai desconectando energeticamente as distorções que estão te conectando com essa pessoa, essa situação. Sinto muito, Me perdoe, eu te amo, eu sou grato. É uma técnica havaiana que existe. Tem livros sobre isso, é maravilhoso. No meu canal do Spotify eu falando, às vezes a pessoa não quer falar, quer só ouvir, colocar em casa. Então você repete essas 4 frases e assim, faz o teste, é maravilhoso. E tem tudo a ver.
Tem tudo a ver. Às vezes a vida é uma viagem tão espetacular, você sabe que hoje eu cheguei na garagem da minha casa e você deve às ve pegar seu carro na garagem da sua, você na sua, e eu olhei uma bicicletinha lá embaixo. Falei: "Mas o Caio já tem moto". E aí eu imaginei, olhei para ele e falei, eu lembrei daquele garotinho de 9 anos, com aquela bicicletinha, eu falei assim: "Puxa, a bicicleta tá aí, mas aquele garoto não tá mais". Então fala assim, do que é fazer a vida valer a pena, porque ela passa e esse campo espiritual que nos trava, esses bloqueios. Então, quando todo esse processo de ativação, de sabedoria, faz com que a gente faça a vida valer a pena e nos prepare para, usando sua terminologia, para os novos desafios. Isso, e deixa você mais calmo. Hoje as pessoas estão muito no piloto automático, não olha nos olhos das outras pessoas, dos filhos para conversar, né, não sente. E eu acho que quando todo mundo que faz ativação, eu falo, eu fico tão calmo, eu presto atenção nas pessoas, eu me conecto, eu ouço os meus filhos, eu presto atenção no meu marido. E isso muda, né, a relação com as outras pessoas. Você presta atenção em você. A atenção hoje é tão disputada, você vê mídias sociais, toda hora um vídeo, a gente até fica alienado no nosso negócio, na nossa mensagem, no programa, eu tenho que falar uma frase aqui para que em 5 minutos você não saia de frente da tela, né. E às vezes a gente não se dá conta de que essa atenção genuína, que original, o quanto ela faz bem para nós mesmos e para a pessoa que está conosco. E essa atenção, ela desperta o quê? Na minha opinião, e eu gostaria de ouvir de você isso, que é uma mentora nesse processo. Essa atenção desperta credibilidade, ela desperta um maior interesse, uma fixação da mensagem, uma atração, um posicionamento melhor, um equilíbrio, que é o que eu tenho percebido de você. É, porque você fica calmo, então você consegue perceber e sentir a outra pessoa, porque ela pode estar te falando uma coisa, mas é outra coisa que ela quer dizer. As pessoas, muita gente tem dificuldade de falar, né? Então, quando você tá calmo, tá no momento presente, você sente realmente. Lá no meu canal do Spotify eu tenho muita meditação, e eu acho que assim, um conselho que eu daria para todo mundo, mesmo que seja 10 minutos por dia, medite. É comprovado, tem muitos estudos e deixa você no momento presente, faz você se conectar com a sua intuição. Às vezes a gente tá ouvindo, não segue aquele caminho, mas você tá tão no piloto automático que você segue. Aí você acaba passando por alguma situação que estava lá, né. Os seus mentores estavam tentando te avisar, mas você estava tão preocupado com outras coisas e não prestou atenção. Sabe, Thaís, às vezes um mero exercício de respiração. A gente está ali naquela luta, você na sua luta, no seu negócio, na sua empresa, enfim, ou com os seus sonhos, ainda você não tem a sua empresa, mas você já prospecta dentro de um negócio de alguém, um comportamento assim, e você vai fazendo uma preparação de uma ativação, de uma mentalidade de prosperidade, de respeito, de construção de uma gestão das suas emoções. Tem um exercício que eu gosto, que eu dou para algumas empresas, eu acho muito legal. A cada 1 hora de trabalho, você para 5 minutos só para respirar. Fechar os olhos, na mesa de trabalho mesmo, e só focar na sua respiração. Inalando e exalando pelas narinas, nada de boca. Então, inalou, soltou e tenta soltar de um tempo maior do que você inalou. É isso que traz a calma. Só esse exercício, 5 minutos a cada 1 hora de trabalho, você vai produzir muito mais. Você vai estar mais presente, vai perceber as coisas, não vai errar, vai focar mais e não vai ficar tão cansado. Que é o mais importante, porque todo mundo tem as mesmas horas, né? Só que quem tiver mais no momento presente vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo. Agora você me fez uma coisa que eu já me vi em modo automático muito na minha vida, modo automático para pensar, para respirar. Eu comecei a detalhar os ambientes que eu convivo. Tem quadros aí no seu negócio, na sua casa, que ele está aí há anos e se você tiver que descrevê-lo,
você não sabe. Verdade. Você não teve a atenção necessária sequer para aproveitar aquele quadro. Eu fico fazendo esse processo inteiramente para que eu possa ter uma percepção melhor das coisas, sim, para que a pessoa possa ter um maior resultado, viver o presente, quebrar uma coisa que é o mal do século. Ansiedade. Uma ansiedade que nos leva até para um processo de ficar deprimido. É essencial esse processo de ativação. A nossa mente está sempre querendo nos proteger, por isso que a gente está sempre muito no futuro. Então, a gente não tem o passado e não tem o futuro. A gente só tem o presente. E no presente a gente está criando o futuro. Então, é o que eu falo, a respiração deixa você no presente, não tem como. Você tem que trazer sua atenção para respirar. Às vezes a gente só quer pensar no futuro. E espera aí, eu quero falar com você. Mas o futuro que ela está falando é um futuro que a gente fica a mente presa no futuro. E eu quero falar da próxima entrevista que eu vou fazer no Brasil que Faz. E se você tem um ofício ou uma história tão incrível como a da Thaís, me siga agora, Elvis César com Z Oficial, e manda a sua história para mim, que eu terei o prazer de lhe entrevistar aqui. Mas então, tem pessoas que ficam presas no passado. Poxa, é comum. Eu vejo pessoas que só falam do avô, da avó, do tio-avô, de coisas, e esquecem o neto que estão aqui, sabe? Não falam do neto, só fica falando do avô, da avó, da história, de tudo e da realidade. Tem pessoas que ficam presas num futuro. Tudo é o futuro e esquecem de construir o futuro vivendo o presente. E você fala com muitos empreendedores, muitos empresários. Qual é a principal correção? A gente quer aprender aqui, não é verdade? Qual é a principal correção? Qual é o principal deslize nesse processo de pensamento favorável, de ativação, de comportamento, que você acredita que a gente deve ter? Principal correção. Eu acho que isso de estar muito no futuro, de estar muito preocupado, de estar criando cenários que nem aconteceram, mas mais para o negativo em vez de criar para o positivo. Então, faço muito esse trabalho de meditação, de trazer para o momento presente, e faço a ativação porque, às vezes, na maioria, essas emoções estão vindo de questões do passado. Aquele medo não é de falir a empresa hoje, é um medo que lá no passado aconteceu um primeiro trauma que gerou esse medo. Então isso é só um medo secundário, a gente diz assim. E na ativação a gente consegue fazer esse trabalho. E nos líderes? Você é um líder. Você é líder na sua casa, você é líder no seu negócio, às vezes na sua rua, no seu setor, no seu segmento, enfim. Trabalhar liderança, uma liderança que pensa negativo, logo nós vamos ter um desastre dos liderados. Trabalhar um comportamento de um líder que entrega, que serve essas pessoas. Como que na ativação a gente trabalha com uma liderança servidora? Porque quando a pessoa faz ativação, ela ativa esse poder, então ela trabalha vários bloqueios. Então ela vai ficar, a gente fala que radiante, né? E eu acho que o líder, mais do que é o exemplo. Como que você pode ser o exemplo se na sua vida não é o sucesso? Você não pode ser exemplo de ninguém se você não tem sucesso nessa área. Então, o líder ele tem que ter o exemplo. Toda pessoa é medida pelos seus resultados. Uma boa oratória, uma boa comunicação, até pode convencer, mas o exemplo arrasta. E a energia, né? A gente sente. A energia, não é? Tem pessoas que voltamos a falar, às vezes, não é que tem pessoas, às vezes a gente, né, tá um pouco para baixo, tá nesse ambiente e tal, e isso até contagia as pessoas de uma forma negativa. Na liderança, eu venho estudando liderança nos últimos 20 anos. A gente faz um processo diário de poder fazer com que a gente possa liderar com exemplo, servindo as pessoas, criando um entusiasmo, fazendo com que elas possam percorrer o mesmo caminho com a motivação necessária para alcançar o bem comum, o objetivo de todos ali, tá? Esse processo de liderança, ele
também é muito importante a ativação, a superação das crenças limitantes. O que que você sugestiona para um líder? Que as pessoas possam modelá-lo. Então, para a pessoa te modelar, você tem que ter sucesso nessa parte, nessa área, depende do teu negócio. Então, como você pode falar para a pessoa de prosperidade se você não tem? Como você pode falar para a pessoa, olha, você precisa ser mais determinado se você não é? Como você vai cobrar da pessoa pontualidade se você não é? Disciplina, Disciplina. determinação, enfim, Exato. todo esse processo. A gente não consegue mudar ninguém, mas a gente pode motivar a pessoa a querer mudar, porque quem escolhe mudar é sempre a pessoa. A gente não consegue mudar o outro, mas a gente consegue sim, através do nosso exemplo, que a pessoa fale, quero ser igual ao meu chefe, quero ser igual ao meu líder. Ele é feliz, ele tá sempre de bom humor, as coisas dão certo para ele, mas é ele que faz A família acontecer. dele, o relacionamento com a família dele Sim. é sempre assim, né. Eu tento fazer isso, né. Eu não sei se você às vezes tem briga com a sua esposa, com o seu marido, eu não sei como que é. Eu acho que você não, acho que é só na minha casa que tem uns TTT lá, eu e a Selma, de volta e meia tem uns presepê. Mas o fato é o seguinte, a gente luta para ter um casamento saudável, para ter uma família saudável, na formação do Caio, de uma forma exponencial, para que os nossos liderados entendam que a gente faz um exercício de temor a Deus para que a gente possa impactar as pessoas, não Você é? escolhe a sua esposa todos os dias e o seu funcionário escolhe estar na sua empresa todos os dias. Então, que seja incrível aquele dia. Não vamos pensar no amanhã. É o dia de hoje, eu só tenho hoje. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, eu tenho que aproveitar hoje o máximo. Com tesão pela vida. Eu falo que quem não tem tesão pela vida, as coisas não acontecem. Esquece, não tem como. Se não tiver a vontade, essa paixão, tesão e a vontade de deixar um legado, ter propósito naquilo que faz, né. As pessoas não têm tesão pela vida porque elas não sabem o que elas querem. E eu acho que o líder também pode ajudar nisso. Sabe? De conversar e falar, qual o seu sonho? Onde você quer chegar? O que você quer? Porque às vezes a pessoa está num lugar errado ali, numa posição errada, e você pode ajudá-la estrategicamente. Ah, então essa pessoa eu vou colocar aqui, porque o sonho dela é ali, tá ali. Então eu acho que observar os seus funcionários significa estar no momento presente. Ao longo dessa trajetória, sabe, eu fico fazendo essa análise de perfil constantemente, sobretudo, né, para colocar as pessoas, para colocar um dos atributos da liderança é fazer com que o seu liderado alcance a sua melhor versão, né. Esse é um efeito, tá. Na sua trajetória, você está indo para alguns livros, já é uma mentora, já tem impactado milhares de pessoas com seu método, enfim. Mas qual é o seu propósito de vida? O meu propósito é ser feliz todos os dias, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E cada um que está ouvindo agora, você é a pessoa mais importante da sua vida. Agora eu pergunto para você, dentro do seu negócio, da sua função, da sua família, da sua liderança ou de ser liderado, vale a pena algo sem ser feliz? A gente não vai ser todos os dias, mas buscar que seja feliz quase todos os dias. Essa decisão de É uma buscar. decisão. Adorei isso. Você decide. Você pode acordar, bater o dedinho na cama e reclamar, mas daqui a pouco falar, tá tudo bem, era para eu acordar. Vamos fazer um jogo rápido. Tá. Um livro. Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Uau. Um esporte. Corrida. Família. Tudo, minha base. Deus. Mais que tudo. Tá em mim e eu estou nele. Thaís, quem é o Brasil que faz para você? Um programa que ajuda as pessoas a evoluírem e isso não tem preço. Gratidão. Olha, sou muito grato, muito pela sua aula hoje aqui e por ter nos ensinado um pouco dessa ativação. Quero te agradecer, falar aqui de um livro especial que eu estou lançando agora, que fala muito sobre liderança, liderados e como fazer um processo de construção de liderança. Obrigada, adorei. E esse carinha aqui, o que Esse é? eu vou lançar agora, vocês são os primeiros a saber. É o primeiro livro do mundo de ativação da Kundalini, com o prefácio da cantora Anitta. E onde eu explico o que é a Kundalini, o que é ativação,
o que acontece depois, quantas você tem que fazer, que não tem nada a ver com religião. Primeiro livro do mundo de ativação. Gratidão, Thaís. Obrigada. Gratidão, Brasil! Nunca se esqueça, esse programa foi feito para você. Nunca desistir dos seus sonhos. Fique agora com as nossas redes sociais. Grande abraço, um beijo e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. A família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Air Fryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.